para a Santa Casa. Nós estamos no episódio 2 e já estamos sintonizados também na sintonia 99,9. Então, vamos começar aqui o nosso programa de hoje, tanto pela rádio como podcast. É o Sentinela Informações. É claro que eu tenho que apresentar o nosso anfitrião, Francisco Barros, o nosso gigante, o monstro, como eu chamo ele, gente, o monstro da rádio. Boa tarde, Chico. Boa tarde, Manu. Boa tarde a todo mundo que acompanha a programação da 99 FM e também pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje nós vamos abordar aqui um assunto de extrema importância, um assunto importantíssimo, né, Manu? Muito importante. E para falar sobre esse tema, um profissional muito experiente e também carismático. Eu recebo aqui o Davi Veiga, da Santa Casa, para falar sobre o tema. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde a todo mundo aí. Manu, antes da gente você fazer a primeira pergunta para ele, eu gosto assim, muito de falar a respeito da hemodiálise, porque é uma luta que a gente acompanha há muito tempo, desde a época da administração da saudosa ex-prefeita Adriene, que a gente acompanha essa luta para a instalação da hemodiálise aqui na cidade de Três Pontas, né? E agora, com o esforço aí de tantas pessoas, da dedicação de várias pessoas, especialmente o deputado federal Diego Andrade, Michel Renan e tantas outras pessoas envolvidas, a gente vê esse sonho aí sendo concretizado, amenizando, né, o sofrimento de tantas pessoas, né? Por isso, é bom demais a gente falar a respeito desse assunto. Nossa prosa hoje vai ser boa, pode ter certeza. Com certeza, mas para quem está em casa, quem está no carro, quem nos acompanha sempre, né? Porque a Sentinela FM 99,9 é a maior do sul de Minas, tem muita gente ligadinho e curioso sobre esse tema, Davi. Conta pra gente o que é a hemodiálise em si e para quais pacientes ela é indicada. A hemodiálise ela é uma terapia em que se substitui um órgão que é o rim, através da utilização de uma máquina. Essa máquina ela vai filtrar, por exemplo, toxinas do sangue, retirar líquidos, a fim de fazer a função renal. A indicação, ela podem ser para pacientes renais crônicos. O que é isso? Existem pacientes que têm doença renal crônica, existem pacientes que desenvolvem, por exemplo, uma injúria renal aguda. O paciente que está desidratado ou que tem algum cálculo que obstrui, ele pode ter uma injúria renal aguda e necessitar de uma hemodiálise temporariamente. Existem os pacientes em que já descobrem essa doença, que é uma doença crônica, faz o acompanhamento e com a perda ao longo do tempo da função renal é indicado iniciar a hemodiálise. Agora, o setor de hemodiálise da nossa Santa Casa aqui é dotado assim, de uma tecnologia assim, de última geração, né? Gostaria que você explicasse aí para as pessoas que estão nos acompanhando como que funciona o setor de hemodiálise da nossa Santa Casa, Davi. A hemodiálise, ela inicia com um rapaz que é responsável pelo tratamento de água, então ele faz todos os testes antes, a fim de ter a certeza de que a água ela está pronta para ser utilizada. A equipe ela chega por volta de 6 horas, 1 hora antes do início, para poder fazer a preparação das máquinas, o preenchimento do checklist, de todas as questões de segurança do paciente. Por volta de 6h20 os pacientes chegam, a gente oferta um café antes da hemodiálise, para que eles tomem um café, acordam mais cedo, até de uma forma de humanização. Posterior a isso, eles são direcionados à pesagem. Na balança, a gente tem a balança para quem consegue subir, para quem tem cadeira de roda, para quem é de maca. A gente adaptou para que todos os pacientes que necessitam consigam ter esse tipo de tratamento. Lá, a hemodiálise ela acontece com uma triagem, como se fosse aquela tipo de um pronto-socorro, em que o enfermeiro ele vai questionar o que o paciente está sentindo. Ele vai informar se teve sangramento, se fez cirurgias ou não. Ele vai falar se está sentindo alguns sintomas e, mediante a isso, ele vai ser direcionado à máquina, em que o técnico vai acolhê-lo, recebê-lo, em que ele vai fazer a conferência de todo o sistema dele para ser iniciado. E, conforme as queixas em que ele informam, nós temos a visita multidisciplinar. O que é isso? Todos os dias, em todas as poltronas ou leitos, a equipe multidisciplinar, que é o médico nefrologista, o enfermeiro técnico, ele passa para poder discutir com o paciente o que ele está sentindo e qual a melhor conduta naquele momento. A hemodiálise ela é um tratamento em que a gente individualiza para cada paciente. Então,
existe uma prescrição, um cuidado específico para o paciente X, para o paciente Y. Então, essa visita é algo que nós fazemos para poder dar maior humanização e segurança no nosso atendimento. No caso, o paciente ele entra sozinho para a sessão de hemodiálise ou ele pode entrar com um acompanhante também? Existem indicações para que o paciente permaneça com o acompanhante mediante justificativa médica. Mas, na maioria das vezes, até o local da triagem do peso, os acompanhantes vão junto, pesam e, depois disso, é direcionado ao salão e a equipe de enfermagem e a equipe multidisciplinar com nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais também que ficam lá fazendo atendimentos, ficam supervisionando o paciente. Mas a equipe de enfermagem é que atua diretamente no cuidado com o paciente. É um processo bem sério, né, e cheio de cuidados, inclusive personalizado para cada um. E também o que me chamou a atenção aqui é você falar da acessibilidade, né, que vocês prezam por isso, porque não é todo paciente que tem as condições, né? Então vocês adaptaram muito o processo para que todos possam receber esse tratamento. Agora, na prática, quais são as causas que levam um paciente a necessitar desse tipo de tratamento, Davi? As principais causas que levam um paciente à hemodiálise são diabetes, pressão alta, doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, e história familiar, genético. É importante salientar que a doença renal crônica ela é uma doença silenciosa. O que é isso? Ao longo do tempo, vai se prejudicando e machucando o rim, e muitas das vezes, quando se dá início a esses sintomas, o paciente ele já é renal crônico e pode ter uma evolução para a hemodiálise. Então, é importante que o paciente que é diabético, que é hipertenso, que tem histórico na família de pai, mãe, avô, primo, faça hemodiálise, que faça um acompanhamento para evitar a evolução dessa doença e, posterior a isso, ter que ingressar no centro de hemodiálise. Você falou agora há pouco a respeito da equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem é super importante, né, nesse processo todo. E quais são as principais responsabilidades da equipe de enfermagem nesse processo? Eu acredito que tudo. A enfermagem é a arte do cuidar, né? Desde o momento em que a gente prepara a máquina, em que a gente faz as perguntas para questionar o paciente se ele teve algum sangramento, alguma cirurgia, alguma queixa, o momento de ligar para que a gente faça uma punção correta, uma conexão correta. Então, acredito que todas as atribuições são de suma importância, mas o ligar, desligar, são momentos críticos em que exigem maior manuseio da equipe de enfermagem mediante o processo. Uma curiosidade que as pessoas têm é o que acontece com o sangue na hora da hemodiálise? O sangue, para vocês entenderem, todo paciente que faz hemodiálise, ele precisa de um acesso vascular. O que é isso? É uma forma da gente retirar o sangue, filtrar e devolver. A gente tem o catéter. Eu vou exemplificar quando o paciente está internado, pega uma veia que é um dispositivo. Isso é para pacientes que estão internados para tomar algum tipo de antibiótico. Na hemodiálise, a gente tem catéteres que ficam em outros locais que são em veias mais profundas, próximo ao coração, ou a fístula, que é a junção de vasos sanguíneos do braço, em que a gente vai fazer punções. Então, quando o paciente ele tem um acesso, a gente vai tirar o sangue, vai passar na máquina e nós temos o dialisador. O que é isso? É o rim artificial. Ele vai passar dentro de dos capilares, que eles são bem finos, por isso fala capilar como se fosse de cabelo mesmo. Um fiozinho de cabelo. Exatamente. E vai acontecer a filtração. O que é isso? A gente vai retirar sujidades, toxinas do sangue, como, por exemplo, ureia, creatinina, o potássio e líquido. Eu brinco que a hemodiálise ela não emagrece. A gente tem um acúmulo de líquido porque muitas vezes os pacientes eles não conseguem ter a diurese. O que é isso? Fazer xixi. Então, o acúmulo de líquido fica no organismo. Isso pode dar sintomas como, a gente fala, edema agudo de pulmão ou água no pulmão, edema de rosto. Então, a hemodiálise ela tira as toxinas e os líquidos do corpo. Enquanto você está puxando, ela está passando nesse capilar, a gente tem uma conexão que é uma drenagem que vai retirando todas essas sujidades e ela volta automaticamente para o corpo do paciente. Então, uma máquina que ela passa, filtra e devolve. Eu brinco assim, nós não somos vampiros, a gente não fica com o sangue de ninguém.
o paciente ele faz o tratamento, ele filtra esse sangue várias vezes durante a máquina e, posterior a isso, a gente devolve o sangue para o paciente, tá bom? Perfeito. Uma explicação... Ele é tão didático, né? Que ficou muito legal a explicação aqui. Muito bom, deu para entender, com certeza. Bom, quais são os principais riscos desse procedimento, Davi? Como que vocês lidam com esses riscos? Os riscos que são mais comuns de acontecer na hemodiálise, a gente fala que é a hipotensão, que é a queda da pressão arterial, a hipoglicemia, que é a queda do açúcar no sangue, a glicose cai, e as câimbras, porque muitas das vezes a gente vai ter que retirar líquido e peso do paciente, quando eu falo que é o acúmulo, não é massa, e o paciente ele pode ter algum distúrbio ali, né, por perder muito líquido e ter essas câimbras. Eu gosto muito de falar que a gente deve trabalhar sempre de maneira preventiva. Então, os pacientes que são renais crônicos e dialíticos, eles ficam trabalhando, fazendo hemodiálise com a gente durante um longo tempo e costuma ser mais ou menos 3 vezes por semana. Então, a gente conhece os pacientes. Então, ao longo do tempo do tratamento, a gente consegue entender que um determinado paciente não consegue tirar tanto, que um determinado paciente... passa-se tantas horas, a glicose cai. Então, a gente vai sistematizando o cuidado, individualizando e evitando isso. Um paciente que tem queda de glicose, a gente pode usar o banho, fazer mais medições de glicose. Um paciente que não tolera retirar muito o líquido da hemodiálise, a gente pode marcar uma sessão extra. Então, a gente vai adequando conforme as necessidades do paciente. E, sem dúvidas, a colaboração e o trabalho em equipe, né? Um colega discute com o outro, com o médico, para poder dar a melhor conduta e segurança para o paciente. Agora, a gente falou aqui no início do programa, do podcast, sobre a importância que vocês fazem uma personalização, né? Cada paciente precisa de um cuidado especial. Como que é feita essa avaliação de cada paciente antes de cada sessão? Antes de cada sessão. O ideal é que a gente solicita para os pacientes que eles não tomem as medicações de pressão, porque isso pode influenciar na queda da pressão durante a hemodiálise. Então, é indicado que tome posterior a isso. Os pacientes eles devem estar utilizando vestimentas mais adequadas. O paciente que tem uma fístula, por exemplo, ele usar uma roupa que é mais fácil de expor o membro para que faça o procedimento, ou se ele tem algum catéter, uma exposição em que não fique tracionando, para não causar desconforto para o paciente. São exemplos de cuidados em que o paciente tem que ter, e com a equipe de enfermagem, começa desde a triagem, como eu falei anteriormente, perguntando as queixas, os sintomas, a gente afere a pressão, a glicemia, que é a glicose no sangue, caso o paciente tenha algumas queixas ou necessidades, para poder dar as melhores condutas mediante a isso. A gente falou aí da equipe de enfermagem, a importância que ela tem no procedimento, mas é importante a gente lembrar também que o procedimento envolve vários outros profissionais, uma equipe, vamos dizer assim, multidisciplinar ali, né, Davi? Exatamente. A gente tem uma equipe em que, quando a gente fala de boas práticas, o paciente ele tem que ser acompanhado por um todo. A hemodiálise ela é uma parte do tratamento. Então, o paciente ele precisa ter uma boa alimentação, ele precisa praticar atividades físicas. O paciente, a gente oferta aporte emocional, atendimento psicológico. Isso é importante. Então, é um trabalho em conjunto com a equipe. A enfermagem tem o seu papel, o médico, o nutricionista, o assistente social, a recepção. Então, a gente sempre trabalha em conjunto e mantendo uma comunicação efetiva e eficaz, para que a gente consiga sempre otimizar e dar o melhor atendimento a cada paciente. E quanto tempo dura cada sessão de hemodiálise, Davi? É em torno de 4 horas. Porém, isso pode oscilar. A gente faz exames mensalmente nos pacientes para estar avaliando as condições de saúde e a qualidade de hemodiálise. Como assim, Davi? Se a quantidade de tempo e hora é suficiente. Pode ser que o paciente faça 3 vezes por semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta, 4 horas, ou o paciente possa fazer segunda, quarta e sexta, 3 horas, 3 horas e meia, ou até 2 vezes por semana, por exemplo, segunda e sexta, terça e sábado. Em mais horas. Em
2, 3, 4 horas, por exemplo. Como eu disse, é um cuidado individualizado. A gente faz essa coleta de exames, avalia as queixas dos pacientes e, mediante a tudo que é exposto e evidenciado por exames, o médico, juntamente com toda a equipe, o médico prescreve qual é a melhor forma de diálise para esse paciente, quantas vezes e horas. Mas, normalmente, são 4 horas. Bom, você ouvinte que está chegando agora aqui, sintonizou, acabou de sintonizar 99,9 ou chegou aqui através do Instagram e Facebook, nós estamos no podcast Sentinela FM com a Santa Casa, no episódio 2, falando sobre hemodiálise, juntamente com o nosso anfitrião, né, do Sentinela Informações, Francisco Barros. Eu pergunto para você disse que tem até um apoio emocional para quem está fazendo esse tratamento. Qual é o impacto emocional, de fato, que tem na vida do paciente ele passar pela hemodiálise? Existe algum caso que você possa citar aqui para a gente? Eu acredito que é a readaptação. Quando o paciente ele tem que ingressar na hemodiálise, ele necessita, por exemplo, fazer 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, 4 horas. E a pessoa tem uma vida e uma rotina antes. Então, nós somos seres adaptáveis, o ser humano ele se adapta. Mas eu acredito que o processo de adaptação, muitas das vezes, leva um tempo e um processo. Então, essa readaptação, acredito que é um fator primordial em que influencia muito. Porque a pessoa, eu falo que a hemodiálise ela é um compromisso. Da mesma forma que nós temos o compromisso de estudar, de trabalhar, de fazer as nossas rotinas, o paciente renal crônico em hemodiálise, ele tem que ter o compromisso de estar realizando a hemodiálise. Então, ele tem que tirar um tempo destinado a esse momento, mas isso não o limita a fazer demais atribuições e coisas no dia a dia. Então, eu acredito que seja essa readaptação. Ele tem que criar uma rotina, uma nova rotina, né? Exatamente. Agora, a gente imagina que deve ser muito desgastante para o paciente passar esse tempo todo aí no procedimento, né? O que essa equipe faz para amenizar esse sofrimento, amenizar esse desgaste que a pessoa acaba sofrendo, porque é desgastante, né, Davi? É desgastante. A gente conta com o apoio da Comissão de Humanização da Santa Casa, eu também faço parte, outros colaboradores, em que a gente promove eventos na hemodiálise. Nós recebemos muitas doações do pessoal de Três Pontas e de outros municípios para eventos como a festa junina, como o Natal que faremos, com doações. Nós hoje fizemos a decoração da Santa Casa, colocamos a árvore, obviamente no local permitido. Então, a gente tenta trazer de uma forma mais acolhedora esses momentos. Nós ofertamos o Wi-Fi liberado, então a pessoa que quer escutar uma música, ver um filme, ou até ouvir a sentinela, ou até jogar um tigrinho e ganhar dinheiro. Olha brincando. Isso. O paciente ele tem total liberdade. A gente tem televisões em que os pacientes eles podem assistir as notícias também. Nós ofertamos os cafés para os pacientes. Nos aniversários, a equipe se junta, nós presenteamos todos os pacientes e cantamos parabéns nas máquinas, a fim de comemorar a vida, porque a hemodiálise ela é um tratamento que permite a vida e a qualidade do paciente, mesmo com limitações. Nós temos o projeto Musicalização do pessoal de Três Pontas, em que eles vão cantar lá no centro de hemodiálise também. Então, a gente faz todas essas medidas para poder deixar o local mais acolhedor. E também a equipe de enfermagem que fica conversando, transitando durante todo o tempo do processo, fazendo uma escuta ativa. E, se necessário, a gente faz a solicitação da psicóloga para fazer atendimentos e também aporte emocional mediante todas as demandas levantadas ao paciente e acompanhante. Bom, com todo esse cuidado, né, de organizar festas, confraternizações. Claro que surge muito network, muita amizade entre eles. Sim. E deve ser muito comum também criar um vínculo com a equipe de vocês de enfermagem, né? Sim. Tem algum caso que você possa contar para a gente desse vínculo criado? É impossível não acontecer isso, né? É impossível. Os pacientes de hemodiálise, eles vêm, como eu disse, às vezes 2, 3 vezes por semana. Temos um contato mais intenso. Então, a gente conhece o paciente quando ele, às vezes, ele está mais triste, mais ansioso.
E cada pessoa tem uma forma de se expressar até o sentimento. A gente recebe presentes de pacientes, formas de afeto e carinho. Então, cada um tem a sua forma de abordar. Algo que me marcou muito foi quando a gente teve o nosso primeiro transplante. Foi em agosto de 2024 foi o nosso primeiro transplante. Isso me motivou muito porque isso demonstra a qualidade do serviço. Isso demonstra que, como eu disse que a hemodiálise ela é uma responsabilidade, um comprometimento, quando o paciente ele segue as orientações de toda a equipe, ele segue o cronograma que é prescrito pelo médico, ele faz tudo certinho e nós, enquanto equipes, trabalhamos sempre de maneira efetiva, eficaz, responsável, a gente consegue fazer com que o paciente ele fique com uma qualidade boa, ele fica inscrito na fila de transplante, que é uma fila enorme, não só para rins, mas para demais transplantes, e a gente consegue essa dádiva que é o transplante. Foi algo que me marcou muito, foi o sucesso do transplante. Inclusive, nós tivemos 3 pacientes já que transplantaram. Maravilha. Notícia boa, hein? Muito bom Demais. E vocês oferecem um suporte assim entre uma sessão e outra? E quais os sinais que a pessoa deve observar entre uma sessão e outra? Você, opa, estou precisando de ajuda nesse momento aí. Alguns sintomas, eles não servem não apenas para pacientes de hemodiálise, mas no geral como, por exemplo, dor no peito, né? Falta de ar, febre alta, náuseas, vômitos. Isso são sintomas em que se deve procurar o pronto-socorro e atendimento médico para avaliação. Para pacientes renais crônicos, além desse, também pode ser a falta de ar, o inchaço, que é o edema que a gente fala de rosto, de pálpebra, de pernas, sangramentos, por exemplo, da fístula ou do catéter, são questões em que se deve procurar ajuda, porque o paciente ele faz 4 horas, depois disso ele vai para casa e ele tem a vida dele. Então, pode acontecer qualquer coisa com o paciente que é dialítico ou conosco também. Então, mediante a isso, o paciente ele deve procurar ajuda e, sempre que necessário, os médicos do pronto-socorro, de posto, eles entram em contato com a equipe da hemodiálise e a gente sempre presta os cuidados e dá as primeiras condutas, porque a gente já conhece o paciente e eles têm até uma certa confiança em nós mediante a tanto tempo de tratamento. Então, mediante a isso que eu falei dessas dores, é recomendado para que esses pacientes procurem um atendimento. Aí é importante da gente ter o centro de hemodiálise aqui na nossa cidade, né? Eu penso essas pessoas que têm que viajar, às vezes, tantos e tantos quilômetros aí para fazer uma sessão dessa aí, além do desgaste ali, depois precisar de um atendimento de urgência, né? Por isso a importância da gente ter aqui o nosso centro e funcionando bem, graças a Deus. Funcionando bem, a gente funcionando muito, muito bem. Muito. Você falou aqui, agora há pouco, você falou da importância do paciente colaborar nesse processo. Sim. Ele também tem que fazer a parte dele. E a alimentação e o estilo de vida influencia muito nesse processo, concorda? Sim. Então, dê aqui algumas dicas para quem precisa passar pelo tratamento, quais são as adaptações normais que tem que ser feitas em alimentação, estilo de vida, para ter sucesso no tratamento? Como eu disse anteriormente, a gente tem que trabalhar sempre de maneira preventiva, profilática. Bons hábitos, eles servem para qualquer pessoa, né? Seja pacientes que têm problema de rim ou não. Como eu falei anteriormente, diabetes, pressão alta, são uma das principais causas que podem levar o paciente a ter problemas renais e evoluir para hemodiálise. Hábitos como acompanhamento nutricional, acompanhamento com médico nefrologista, a atividade física e alimentação, isso faz com que a gente evite essas doenças e, posterior a isso, o desenvolvimento de uma doença renal crônica e uma evolução para a hemodiálise. Para os pacientes que fazem hemodiálise, eu falo que a hemodiálise ela é, como expliquei anteriormente, a terapia em que substitui o rim. Mas existe muita coisa para além disso. Um paciente que é diabético, ele precisa ter uma alimentação controlada, porque se ele não controlar, ele pode, se ele comer para além,
fazer hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue, ou a hipoglicemia, que é a queda do açúcar e causar sintomas. Então, a hemodiálise ela é um complemento de boas práticas, como atividade física, por exemplo, como acompanhamento com um nutricionista e alimentação, por exemplo, também. Uma dúvida que muita gente tem: hemodiálise dói? Como explicar isso para quem tem medo? Não, a hemodiálise ela não dói. Acredito que o que possa doer são as punções. O que é isso? Quando a gente tira sangue, a gente faz a punção. Na fístula, como a gente tem que retirar o sangue e é uma veia, a gente faz 2 punções, uma para retirar e a outra para devolver. Essas punções, elas podem causar dor, mas eu falo que dor é muito relativo. O que é dor para você, muito forte, talvez para ele não é. Então, eu acredito que a punção possa gerar uma dor ou incômodo, mas a hemodiálise doer, não, ela não dói. Tá bom? Bom, o Chico trouxe aqui sobre a questão da dor, mas devem existir outros mitos sobre a hemodiálise, né? Então, deixa ele tomar a aguinha dele, até vou fazer um oferecimento aqui. A gente trouxe esses copinhos da Sentinela, porque nós temos uma promoção vigente dentro da rádio, que é a Frequência da Sorte. Todo mundo pode concorrer a esses brindes personalizados da Sentinela, incluindo camiseta, boné e mais do que isso, Davi, que você nem sabia, ó, vou te contar. Agora, o nosso ouvinte que concorre pela Frequência da Sorte aos brindes, recebem esses brindes num super café da manhã na rádio com os locutores. E amanhã, porque hoje, depois a pessoa vai ver esse podcast atemporal, né? Mas hoje, dia 28 de novembro. Então, amanhã, no dia 29, nosso primeiro café, Frequência da Sorte, recebendo os ouvintes lá. Agora, me diga, além das pessoas pensarem que dói, quais os outros mitos sobre hemodiálise que você pode destacar aqui para a gente? Em que o paciente ele não tem qualidade de vida. Um paciente em que faz hemodiálise, como eu disse, ele tem que reorganizar a sua vida. Mas ele pode trabalhar, ele pode estudar e ele pode viajar. Porém, com algumas limitações. Deixa eu exemplificar melhor. Se o paciente ele faz hemodiálise segunda, quarta e sexta, por exemplo, 4 horas, das 7 às 11, esse paciente ele pode trabalhar home office, ele pode trabalhar na hemodiálise, ele pode trabalhar na terça, quinta e sábado. Então, a hemodiálise ela não é uma sentença, ela é uma forma de tratamento em que permite a qualidade de vida mediante, como que eu posso dizer, restrições. Então, o paciente ele quer viajar, ele pode. Muitas das vezes, a gente precisa solicitar diálise de trânsito. O que é isso? Igual muitas pessoas estão solicitando para nós. Eu moro em São Paulo, quero passar com a minha família aqui em Três Pontas, o Natal e Ano Novo, mas o paciente ele precisa de Elizé. O centro da onde ele faz vai mandar um e-mail solicitando essa hemodiálise de trânsito e a gente vai avaliar e, se possível, aceitar. Então, o paciente ele não tem que ficar preso só em casa em hemodiálise. Ele pode viajar, ele pode estudar à noite. As pessoas falam que o paciente que faz hemodiálise não vive muito tempo. Não é isso. Os pacientes tendem, assim, a viver bastante tempo. Tá? É para isso, né? É para isso. A hemodiálise ela permite com que o paciente consiga viver. Então, eu acredito que alguns mitos são esses, que não tem qualidade de vida, que a hemodiálise dói, que ele tenha essas limitações. O paciente ele pode fazer exercício físico, então não é uma desculpa para poder fazer. Obviamente, ele vai avaliar com um profissional qualificado quais as melhores formas de se fazer o exercício, mas também pode-se fazer exercício. Você falou hemodiálise de trânsito. Explica melhor para a gente o que é isso, o que vem a ser essa hemodiálise de trânsito. A hemodiálise de trânsito é quando um paciente ele precisa passar um tempo, uma temporada em um outro local e ele precisa fazer hemodiálise. Então, como eu disse, existem pessoas que querem passar Natal e Ano Novo aqui. E vão ficar, por exemplo, 2 semanas. E esses pacientes eles não podem ficar todo esse tempo sem dialisar, porque eles precisam dessa terapia. E como que eles vão vir dia sim, dia não, vir para cá e voltar, por exemplo, para São Paulo? Essa hemodiálise de trânsito permite com que o paciente ele saia de São Paulo, venha para Três Pontos, por exemplo, passe o Natal, o Ano Novo com a sua família e faça durante esse período a hemodiálise conosco.
Mas isso também possa ser que um paciente daqui queira ir para uma praia no Rio de Janeiro, curtir, ver a família e faça a hemodiálise lá. A hemodiálise trans é nada mais, nada menos que você realizar a sessão de hemodiálise por um tempo determinado em outro local. E precisa de um procedimento para isso? Uma declaração do hospital que é realizado? Precisa. Existem algumas documentações, alguns estados eles têm uma fila de cadastro, costuma-se pedir com pelo menos 30 dias de antecedência, então é uma coisa que tem que ser programada, não pode ser eu vou sair amanhã e chegar no centro de hemodiálise. Os nossos pacientes que querem e os que vêm, eles já mandaram solicitações, nós vamos avaliar com exames, com os dados dos pacientes e, mediante a isso, a gente vai avaliar para ter aceitação. Então, a gente tem toda uma documentação específica para poder mandar, e com o tempo. A tecnologia ela tem evoluído bastante no setor de hemodiálise também, Davi? Tem bastante. A gente observa-se que tem tratamento de água duplo passo, inclusive a nossa hemodiálise O que é isso? A gente precisa ter uma água, a gente tem água potável e a gente tem água purificada, é a água da hemodiálise. Existem as osmoses que elas fazem o tratamento convencional e existem a duplo passo, ou seja, ela realiza esse tratamento 2 vezes para dar maior garantia da pureza da água. O nosso tratamento de água ele é duplo passo, então ele é algo moderno em que dá uma pureza e uma qualidade de água mais eficiente. Com isso, a gente pode usar capilares, que é o que eu falo, que o diálise que são os rins, por exemplo, de alto fluxo. O que é isso? Você pode dialisar com alto, médio e baixo. Se você escolhe o alto fluxo, por exemplo, o paciente ele vai ficar bem mais dialisado. Então, a gente trabalha com capilares de alto fluxo, com uma osmose duplo passo. Existe também alguns aplicativos em que tudo que a máquina tem salvo como sinais vitais, a máquina ela afere pressão, batimento cardíaco, ela vê todos os parâmetros do paciente, ela já integra com a máquina. Então, eles têm um sistema em que automaticamente a máquina ela conecta com o computador da instituição. Isso faz com que você tenha todos os dados do paciente, uma rastreabilidade de todas as informações para a segurança do paciente, por exemplo. Olha que legal, né? Isso ajuda muito, hein? Muito. E fica mapeado também, né? Tudo sobre aquele paciente. Agora sim, você está me dizendo de todos esses cuidados, procedimentos, equipamentos, mas na prática, quantos pacientes vocês atendem hoje na Santa Casa, nesse tratamento de hemodiálise, e qual seria a capacidade da Santa Casa para isso? Nós atendemos atualmente 86 pacientes e atendemos a microrregião. Nós atendemos Boa Esperança, Ilicínia, Santana da Vargem e os pacientes de Três Pontas. Nós temos a capacidade de atender em média de 210 pacientes. Uau! Bastante. Então, o Centro de Hemodiálise de Três Pontas, ele foi criado e projetado, né, como você explanou anteriormente, que já era um sonho há muito tempo para que a gente consiga realmente atender a microrregião e as demandas que surgem ao longo do tempo. Nós temos 86 pacientes, mas conseguimos atender mais. O atendimento é de segunda a sábado, né? Exatamente. Nós temos atendimento de pacientes segunda, quarta e sexta no primeiro turno, que é das 7 às 11 horas da manhã. E temos segunda, quarta e sexta do meio-dia às 4 horas da tarde. E também temos terça, quinta e sábado das 7 às 11 da manhã. Só os domingos que não. A gente falou aí da importância que tem a equipe de enfermagem nesse processo todo. E quais as dificuldades que a equipe de enfermagem encontra nesse processo todo aí, Davi? Tem alguma? Dificuldades? Eu acredito como os desafios em que a gente possa ter, muitas das vezes, a adesão correta do paciente. Como eu disse, o paciente ele tem a parte dele mediante o tratamento e nós como equipe também. Então, acredito que um grande desafio é o paciente seguir corretamente tudo que é orientado. Muitos pacientes, quando eles ingressam na hemodiálise, eles têm aquela fase de negação, que é o porquê de eu estar fazendo hemodiálise, o que eu fiz de errado, e de revolta, né? Então, nós da hemodiálise, a gente tem que trabalhar de uma maneira acolhedora, humanizada e... Ser um pouco psicólogo, Psicólogo né? também, né? E mediante a esses processos, existem muito tabus e crenças, como a gente falou, da hemodiálise. E a gente percebe que os pacientes eles chegam com medos, receiosos,
a gente fala que é fácil, não quer falar, fica mais deprimido. E, ao longo do tempo, o paciente ele vai entendendo o que é hemodiálise, ele vai pegando confiança na equipe e vai desenvolvendo essa conexão e confiando e seguindo. Então, eu acredito que uma parte dos nossos desafios são essas. A gente vai chegando ao fim com esse carisma todo, essa didática maravilhosa do Davi Veiga. Parabéns à Santa Casa pelo profissionalismo, tá? A gente vê que as pessoas estão muito bem amparadas, né, Chico? Com certeza. Grandes profissionais, né? O Davi hoje deu uma aula para a gente aqui sobre hemodiálise, né? Com certeza que as pessoas que estão nos acompanhando aí, sem dúvida alguma, enriqueceram muito seus conhecimentos a respeito desse assunto, que é um pouquinho complexo assim, para a gente que é leigo, mas com essas explicações do Davi aí ficou fácil de entender. Eu ainda tenho uma última pergunta para fazer para ele, mas antes disso, eu quero lembrar para quem está sintonizado na 99,9 e também ligadinho aqui pelo Instagram, depois o pessoal vai ver de forma atemporal o nosso podcast. Mas hoje nós estamos gravando no dia 28 de novembro. É o dia da Black Sentinela. Então, gente, muito importante, tá? Você que é anunciante, que é um comerciante, que presta serviços e que queira ter a sua marca atrelada à Sentinela FM, que tem a maior audiência do sul de Minas, aproveitar a promoção da Black Sentinela, 30% de desconto para anunciar. É bom, Davi? É excelente. Não percam. É excelente. E também acompanhem durante toda a programação de hoje, Chico, tem descontos imperdíveis dos nossos anunciantes que estão fazendo grandes promoções, você viu? Com certeza. O pessoal aproveitar, né? Se perder agora, você põe só o ano que vem. Só o ano que vem. Inclusive, até a Ótima, eu vi umas promoções hoje para quem quer adquirir o primeiro veículo. Então, fique ligadinho em toda a programação. Antes de finalizarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão iniciando o tratamento através da hemodiálise. O que você pode deixar? Já que eu quero que você fale aqui com o teu lado psicólogo agora. O que você pode deixar de recadinho para esse pessoal? Eu acredito que quando se tem o diagnóstico em que vai se iniciar a hemodiálise, muitas pessoas assustam, mas eu quero dizer que vocês não estão sozinhos. Nós, né, eu falo enquanto equipe de hemodiálise, equipe médica, equipe multiprofissional, estaremos aqui para acolhê-los, para dar a maior assistência. Vocês não estão sozinhos nessa jornada e que vamos fazer com que seja da melhor forma possível, mais tranquila, acolhedora, segura e profissional. Parabéns pelo trabalho, viu? Levo nosso abraço aí para toda a equipe da hemodiálise lá, que realmente... Ô, Chico, e é claro que ninguém quer passar por nenhum tratamento, mas eu fiquei feliz de saber aqui, eu acho que as pessoas também estão em casa, nos ouvindo, né, na estrada, em todo lugar, inclusive a micro-região que utiliza esse serviço da Santa Casa também. Fiquei muito feliz com a forma como eles conduzem, né, que... Tenho certeza que quem está lá precisando de tratamento vai falar, poxa, é mais legal do que eu pensava, com todas essas iniciativas que vocês promovem lá para criar essa humanização. Parabéns mais uma vez. E nós vamos encerrando o segundo episódio. O primeiro foi sobre a doação de sangue. Doação de sangue. Que nós não vamos deixar de cobrir o processo inteiro, tá? Eu prometi isso para o pessoal da doação de sangue. E nós vamos, sim, até Poços de Caldas para fazer todo esse processo. É Poços, né? Que é feito. É Poços. A gente vai fazer todo esse processo e hoje sobre hemodiálise. O próximo tema vai ser sensacional. No dia 2 de dezembro a gente está junto de novo, né, Chicão? Com certeza. Obrigado, viu, Davi? Eu que agradeço. Estou à disposição, viu? Até mais. Fica agora com o Sentinela Informações.